Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos tratar de um assunto bem legal que são os estados de agregação da matéria, né? Todo mundo sabe que a matéria ela pode se apresentar na natureza de três formas diferentes: sólida, líquida e gasosa. Tá? Vamos estudar agora alguns conceitos, alguns nomes, como qual é o nome do processo da passagem do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, né, e do sólido para o gasoso, tá? Vamos lá então, aí na tela. Primeiramente, então, nós vamos estudar aqui as mudanças de estado da matéria, tá? Então aqui o que nós temos? Nós temos aqui o que já é conhecido de todos nós: sólido, líquido e gasoso, tá? O que é importante vocês saberem dessa aula, tá, pessoal? É justamente esses nomezinhos aqui, ó. O que é a solidificação? Ó? Solidificação é o nome dado do processo da passagem do estado líquido para o estado sólido. Então, isso é chamado de solidificação. Agora, por outro lado, quando ocorre a passagem do estado sólido para o estado líquido, isso recebe o nome de fusão. Então, esse processo do sólido para o líquido recebe o nome de fusão. Então, quando se falar em fusão, saibam que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Tá? E do estado líquido para o estado sólido é solidificação. Ok? Agora, pessoal, quando eu estou no estado líquido e passarei para o estado gasoso, esse nome é vaporização. Tá? Nós vamos ter que aprofundar essa passagem do estado líquido para o gasoso. Tá? O nome correto é vaporização, e isso pode ocorrer de três formas, já vamos ver. Tá? Já do estado gasoso para o estado líquido é condensação ou liquefação. Tá? O que mais se usa é condensação. Okay? Agora, pessoal, quando ocorre a passagem do estado sólido para o estado gasoso, esse nome é sublimação. Tá? O nome desse processo é sublimação. Então, do sólido para o gasoso, sublimação. Do gasoso para o sólido, também é sublimação. Tá? Uma nomenclatura antiga e não se usa mais é o processo de ressublimação, que seria, no caso, o processo gasoso para o estado sólido. Tá? Atualmente, se trata de sublimação, tanto do sólido para o gasoso, como do gasoso para o sólido. Tá? Então, guardem bem esses nomes, tá? São conceitos importantes para ficar bem ilustrado para vocês, tá? Isso, porque quando se fala de sublimação, vocês já tem que vir na mente de vocês que está ocorrendo a passagem do sólido para o gasoso. Quando ouvirem falar de fusão, fusão. Então está ocorrendo a passagem do estado sólido para o líquido. Tá? Agora nós vamos aprofundar um pouquinho a vaporização. Tá? O que é a vaporização mesmo? Do estado líquido para o estado gasoso. Tá? E a vaporização, pessoal, pode ocorrer de três formas diferentes. Então, quando perguntarem para vocês, ou em algum exercício, qual é o nome do processo da passagem do estado líquido para o estado gasoso? Vaporização. E a vaporização ela pode ocorrer de três formas diferentes. Primeira delas, a evaporação. Tá? O que seria a evaporação? É o processo que ocorre à temperatura ambiente. Ou seja, pessoal, é um processo natural, tá? Lembrem sempre, pessoal, um exemplo mais clássico, mais tradicional que nós temos são as roupas secando ao sol. Tá? Então lembrem das roupas secando ao sol. Esse processo é um processo de evaporação, mas ele é um processo de vaporização. Mas ele ganha uma subdivisão que é a evaporação, que é um processo natural.
Por outro lado, nós temos a ebulição. O que é a ebulição? É um processo que ocorre a uma determinada temperatura. Processo, pessoal, processo não natural, não ocorre naturalmente. Ou seja, aqui nós podemos citar a água fervendo. A água fervendo. Isso é um processo que não ocorre naturalmente, né? Precisa da ação do homem para que isso aconteça, tá? Então lembrem lá, pessoal, ebulição, lembrem da água fervendo, né, para tomar um chimarrão, e lembrem, quando se fala de evaporação, lembrem das roupas secando, né? E aí vocês conseguem relacionar bem esses conceitos de evaporação e de ebulição. O outro conceito, também é uma subdivisão da vaporização, é a calefação. Isso é um processo que ocorre em temperatura superior à temperatura de ebulição do material. Ou seja, pessoal, é um processo instantâneo, tá? Um exemplo disso seria a água borrifada numa chapa quente, né? Então, essa água ali sendo borrifada numa chapa quente, ou seja, uma temperatura superior à de ebulição do material, vai ocorrer um processo da passagem do estado líquido para do gasoso de forma instantânea. E isso também não é natural, mas ele é de forma instantânea, diferentemente da ebulição, que é um processo lento. Aqui já é um processo instantâneo, tá? Então, cuidado para não confundir essas três subdivisões, evaporação, ebulição, e calefação, porque eles têm distinções, tá? Mas o nome aqui, o gênero, seria vaporização, que é a passagem líquido para gasoso. E a vaporização pode ocorrer de três formas: processo natural, evaporação, processo não natural, ebulição, e um processo instantâneo, que seria a calefação, tá? Então, bem tranquila essa parte aqui, que é uma partezinha que precisa ser revista aqui no ensino médio. Ela já foi estudada no ensino fundamental, mas ela precisa ser aprofundada aqui da forma que nós estamos fazendo, tá? Agora nós vamos fazer, pessoal, aqui uma distinção aqui de ponto de ebulição, né? Processo de ebulição, ponto de fusão, tá? O que seria a fusão, tá? A fusão, pessoal, recém nós vimos que é a passagem do estado sólido, tá, para o estado líquido. Tá? Isso é a fusão. Agora, pessoal, o ponto de fusão é a temperatura exata em que ocorre a mudança do estado sólido para o estado líquido e vice-versa. Ou seja, pessoal, quando se fala de ponto de fusão, estamos nos referindo à temperatura na qual o sólido passa para o líquido, mas também a temperatura na qual o líquido passa para o sólido. Então, isso ganha o nome de ponto de fusão. Então, guardem bem isso. Então, ponto de fusão, temperatura exata, que ocorre a passagem do estado sólido para o líquido, e o ponto da temperatura exata, que é a mesma, mas no sentido contrário, ou seja, do líquido para o sólido. Tá? Então, pontos de fusão é o ponto exato da passagem do estado sólido para o líquido. Processo de fusão, sólido para o líquido. Né? Porque do líquido para o sólido é a solidificação. Tá? Então, que fique bem claro essa distinção conceitual aqui de pontos de fusão e o processo de fusão em si. Tá? O mesmo ocorre, pessoal, para o ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? É a temperatura exata em que ocorre a mudança do estado líquido para o estado gasoso e vice-versa. Então lá, ebulição, tá? É um processo não natural que ocorre a uma temperatura exata, tá? Só que o processo de ebulição é o que, pessoal? É o estado líquido, tá, para o estado gasoso. Ok? Até aí? Então, ponto de ebulição é a passagem, é a temperatura exata da passagem do líquido para o gasoso. Mas também a temperatura exata da passagem do estado gasoso para o líquido. Então, vale o contrário. Lembrando que o processo
de passagem do estado líquido para o gasoso é vaporização. Quando isso não é natural, ganha o nome de ebulição. A passagem do estado gasoso para o estado líquido é condensação, mas a temperatura que isso ocorre é a temperatura de ebulição, tá? Acho que agora ficou bem claro aqui a distinção entre ponto de fusão, temperatura de fusão, processo de ebulição, vaporização, processo de fusão, tá? Isso é onde dá mais confusão conceitual envolvendo todos esses conceitos, que eles são diferentes, tá? Eles não são iguais, tá bom? Agora sim, pessoal, vamos para os exercícios, aí na tela, tá? Nós vamos fazer um exercício que ele é bem clássico, tá? Quando se trabalha com os estados de agregação da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. O que eu vou pedir para vocês, ó? A tabela abaixo, tá? Traz os pontos de fusão e de ebulição em graus Celsius, tá? Que é a escala que a gente utiliza aí usualmente. Sob pressão de 1 atm de alguns materiais. Com base nas informações da tabela, responda as questões de 1 a 5. Então, nós vamos responder 5 questõezinhas, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Quando vocês se depararem com uma tabela, isso pode aparecer no Enem, nos vestibulares, tá? É um exercício, né? Um estilo de exercício que sempre é cobrado de alguma forma, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, nós vamos dividir isso em 3 partes, tá? Então, nós vamos chamar aqui de parte 1, tá? Parte 2, parte 3, certo? Então, o que nós vamos observar aqui, pessoal? Ó, ponto de fusão, tá? Então, nós vamos pegar lá, sólido para o líquido, tá? Então, aqui, pessoal, antes da temperatura de fusão, o material vai estar no estado sólido. Depois da temperatura de fusão, o material vai se encontrar no estado líquido, tá? Agora, pessoal, o ponto de ebulição não é a passagem do estado líquido para o estado gasoso? Então, com isso, pessoal, antes da temperatura de ebulição, antes de atingir a temperatura de ebulição, o material vai estar no estado líquido. Depois de atingir a temperatura de ebulição, o material vai estar no estado gasoso. Tá? Então, com isso, pessoal, com essa ideia aqui, nós vamos responder a todas essas 5 questões ali, tá? Então, primeira questão na tela. Ó, agora nós vamos responder isso aqui, ó. Indique o estado de cada substância da tabela, considerando que ela esteja em um ambiente a 25 graus Celsius, tá? 25 graus Celsius e 1 atm. Então, em cada substância, nós vamos dizer, né, se ela está sólida, líquida ou gasosa na temperatura de 25 graus Celsius, tá? Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Ó, como mostrei para vocês, ó, nós vamos dividir isso em 3 partes, tá? Aqui vai ser o sólido, porque eu tenho aqui o ponto de fusão, que eu tenho líquido entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, e posterior à temperatura de ebulição, nós temos o estado gasoso, ok? Até aí? Agora, pessoal, nós queremos saber o estado físico numa temperatura determinada, que é 25 graus Celsius, tá? Então, nós vamos lembrar lá da reta numérica, né? Lembram da reta numérica? Ó? No centro, 0, à direita, positivo, à esquerda, negativo. Aqui vai para o menos infinito e aqui vai para o mais infinito, tá? Pessoal, então, lembrem-se da orientação que vocês vão ter que ter aqui, tá? Que vai ao encontro da reta numérica, ok? Então, vamos lá, pessoal, ó. Eu tenho aqui, ó, menos 18, tá? Para o oxigênio. Eu tenho menos 218,4 graus Celsius, tá? Temperatura de ebulição, menos 183 graus Celsius. Então, imaginem, pessoal, ó. Estão vendo que aqui está aumentando? Então, a pergunta que vocês têm
que se fazer é a seguinte, ó, onde está 25 graus Celsius? Aqui, aqui ou aqui? Bem, observem aqui, ó. Se está aumentando, pessoal, o 25 graus Celsius tem que estar aqui. Tá? Então, se 25 graus Celsius está aqui, pessoal, o oxigênio numa temperatura ambiente tem que estar no estado gasoso. Tá? Que é o que a gente vê, né? A gente respira oxigênio, a gente não respira oxigênio nem sólido nem líquido, nós respiramos oxigênio gasoso, né? Então, o exercício ele tem que condizer com a realidade, tá, pessoal? Então, agora a amônia, ó. Vamos fazer a seguinte pergunta, ó. Menos 77 a menos 33,4. Então, 25 graus Celsius também vai estar aqui. Então, assim como o oxigênio, a amônia também vai se encontrar no estado gasoso, a temperatura ambiente, tá? Agora, olhem bem aqui, ó. Eu tenho menos 97 e aqui eu tenho 64, ó. Onde vai estar o 25? Vai estar aqui, ó, pessoal, entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão, ó, tá? Então, no caso do metanol, ele vai estar líquido a uma temperatura ambiente, tá? O mesmo vai ocorrer com a acetona, ó. Eu tenho menos 94,6 ponto de fusão e 56,5 ponto de ebulição. Então, o 25 também vai estar entre a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão. Mercúrio, menos 38,87 e 356,9 como ponto de ebulição, o 25 também vai estar aqui, entre as duas temperaturas, de fusão e ebulição. Agora, pessoal, o alumínio, ó, 660 graus Celsius, ponto de fusão, e 2056 o ponto de ebulição. Então, a temperatura ambiente vai estar aqui, mais ou menos, ó. E isso implica dizer que o alumínio, a 25 graus Celsius, vai estar no estado sólido. Então, vamos indicar, né, o estado físico de cada substância a 25 graus Celsius. O oxigênio vai estar no estado gasoso, a amônia vai estar no estado gasoso, o metanol, a acetona e o mercúrio no estado líquido e o alumínio no estado sólido. Tá? Então, portanto, a classificação de cada uma das substâncias relativa a seu estado físico na temperatura ambiente, né? Que é a temperatura aqui de 25 graus Celsius. Tá? Próximo exercício na tela. Agora ele diz, ó, que materiais são encontrados no estado de agregação sólido a menos 100 graus Celsius, pessoal? Agora nós não estamos mais trabalhando com os 25 graus Celsius do primeiro exercício. Nós estamos agora trabalhando com menos 100 graus Celsius, tá? Então, mesma coisa nós vamos fazer, ó. Menos 218, menos 183. O menos 100 vai estar onde? Vai estar aqui. Bem no estado, ó, mesma coisa. Vamos dividir 3 partes. Aqui, líquido. Aqui, sólido. E gasoso. Agora aqui, ó, vejam bem, pessoal. Onde vai estar o menos 100, ó? O menos 100 tem que estar aqui, ó. Menos 100. Tá? Metanol. O menos 100 vai estar antes do ponto de fusão, depois do ponto de fusão ou depois do ponto de ebulição. O menos 100 vai estar antes do ponto de fusão. E a acetona? Também. Menos 100 antes do ponto de fusão. Agora, pessoal, o mercúrio, ó, ele também vai estar aqui, ó, menos 100. Tá? E o alumínio? Menos 100 também vai estar aqui. Tá? Então, aqui, ó, que materiais são encontrados no estado de agregação sólida a menos 100? Todos, com exceção do oxigênio. Tá? Então, todos eles a menos 100 graus Celsius, pessoal, vão estar no estado sólido. Tá? Ok? Próximo exercício? 3. Mesma coisa, ó, pessoal. Vamos traçar aqui as 3 partes. Tá? Sempre
tá? Façam isso, para vocês não se perderem. Ó. Sólido, líquido. Opa, deixa eu apagar aqui. Sólido, líquido e gasoso. Tá? Então ele pergunta, ó, que materiais são encontrados no estado de agregação líquido a 100 graus Celsius? Tá? 100 não, desculpa pessoal, 60 graus Celsius. Tá? Então nós vamos lá. Oxigênio. Onde é que vai estar a temperatura de 60 graus Celsius? Depois do ponto de ebulição. 60 graus Celsius. A amônia, 60 graus Celsius. Vai estar aqui. Depois do ponto de ebulição. Agora o metanol, 60 graus Celsius, vai estar antes do ponto de ebulição. Ó. Aqui. A acetona vai estar um pouquinho depois do ponto de ebulição. Ó. O mercúrio vai estar no estado líquido, porque o 60 vai estar entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E o alumínio a 60 graus Celsius, né, vai estar aqui, antes dos 660, tá, pessoal? Então agora ele pergunta, quais materiais são encontrados no estado de agregação líquido? Né? Líquido, pessoal, vai estar o metanol e o mercúrio. Tá? Então as duas substâncias que estarão no estado líquido, pessoal, a 60 graus Celsius. Tá? Então estão vendo que conforme eu modifico a temperatura mesmo, mantendo a pressão constante, o estado físico ele se altera. Tá? Então vamos lá. Que materiais são encontrados no estado de agregação vapor? Ou seja, pessoal, estado gasoso. Tá? Estado gasoso. A 2500 graus Celsius. Tá? Então, se eu quero estado gasoso, pessoal, tem que estar aqui nessa região. Ó. Tá? Então, ó, sólido, líquido, gasoso. Tem que estar nessa região. Ó. Então, concordam, pessoal, que todas as substâncias aqui, ó, a 2500 graus Celsius, elas vão estar no estado gasoso. Ó. Então, porque o 2500 está aqui, 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 2500 graus Celsius estão aqui. Então, todos os materiais são encontrados no estado gasoso a 2500 graus Celsius. Tá? Então, todos eles, né, todos dessa tabela, tá, pessoal? Oxigênio, amônio, metanol, acetona, mercúrio e alumínio. Todas essas substâncias aqui, elas estarão no estado gasoso a 2500 graus Celsius. Tá? Então, aqui, por fim, nós temos agora que materiais são encontrados no estado de agregação gasoso a 20 graus Celsius, pessoal. Agora mudou a temperatura novamente, a 20 graus Celsius. Ó. Então, de novo aqui, tá? Nós vamos traçar aqui a nossa reta, gasoso, líquido, sólido, tá? E vamos ver aqui no estado gasoso, ó, a 20 graus Celsius, tá? Então, eu quero ver qual dessas substâncias, né, 20 graus Celsius vai estar aqui, tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu posso observar já que o oxigênio vai estar no estado gasoso a 20 graus Celsius, a amônia também vai estar no estado gasoso. Agora, o metanol não, ó, o metanol vai estar aqui, ó, no estado líquido. Assim como a acetona, que também vai estar no estado líquido, o mercúrio e o alumínio vai estar no estado sólido, porque ele vai estar aqui. Então, quais são as substâncias que estão no estado gasoso a 20 graus Celsius? No estado gasoso, eu tenho o oxigênio e a amônia. Tá? As outras ou estarão no estado líquido ou estarão no estado sólido. Tá, pessoal? Então, encerramos aqui essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E até a próxima.